Mas eu vou procurar passar para os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração nesse texto. E esse texto, Jesus ele começa a relatar sobre uma parábola de um pai e dois filhos. E eu quero tomar o ouvido de vocês essa noite emprestado. Quero que vocês pensem comigo em uma fazenda. E nessa fazenda o trabalho é contínuo. Todos os dias tem o servo trabalhando, tem o filho trabalhando. Mas porém, em um dia normal qualquer, um desses filhos não nasceu da mesma forma que sempre. Ele nasceu diferente, talvez angustiado, talvez chateado. Esse filho poderia mais tarde ser chamado filho ingrato, ou filho que saiu de casa. E o interessante é que esse filho ele tinha tudo. Ele tinha nome, ele tinha respeito, ele tinha família, ele tinha dinheiro, ele tinha roupas, ele tinha as melhores comidas, ele tinha o amor do pai, ele tinha o carinho do pai, ele tinha o cuidado do pai, ele tinha a atenção do irmão. Mas só que ele não tinha mais era a alegria de permanecer na casa. Por mais que ele tinha isso tudo, mas a alegria de permanecer na casa já não estava mais no coração dele. E como é conosco? Muitas vezes o Pai está nos abençoando. Muitas vezes o Pai está nos protegendo. Muitas vezes o Pai está nos surpreendendo com bênçãos e mais bênçãos. Mas nós ainda temos algo para reclamar, algo para questionar a Deus. Ele surpreende nós no caminhar, no deitar, no levantar, no comer, no vestir, no trabalho, no estudo. Mas ainda assim, temos que reclamar de algo. E esse filho, ele não foi embora quando ele pediu a herança do pai. Não. Ele não foi embora quando saiu de casa. Ele foi embora a partir do momento que as atitudes dele e o pensamento já não estava mais na casa, já não estava mais no pai, já não estava mais naquele ambiente. E quantos tem de nós dentro da igreja com esse mesmo sintoma? Está na casa, está recebendo, está sendo abençoado, mas o sintoma é de quem está lá fora. E isso é um perigo. É um grande perigo. Então no verso 12, versículo 12, ele chama o pai para uma conversa. Ele chama o pai em particular. E ele diz: pai, eu agora quero a minha herança. E se nós formos analisar, ele pediu aquilo que era um direito dele. De fato era um direito dele, era isso. Porém, ele quebrou o protocolo. Ele quebrou o principal aspecto, o principal fator, que era o tempo. Quando ele faz isso, ele quer algo fora do tempo. Ele quer antecipar aquilo que não poderia ser antecipado. Por quê? Porque geralmente nós sabemos que quem recebe herança é de alguém que já morreu. É o pai que já não fica mais presente. Então, agora ele deixa o pai dilacerado por dentro. Ele deixa o pai numa profunda tristeza. É como se ele dissesse para o pai: pai, para mim o Senhor está morto. Para mim o Senhor não existe mais. Mas tu pensas que o pai questionou? O pai sabia que por mais que ele não estava com estrutura para aguentar o peso daquela bênção que ele ia carregar, mas o pai fez a vontade, porque o pai o amava. E a Bíblia diz que o pai repartiu.
O pai dividiu aquela fazenda e deu a sua riqueza. E no verso 13, a Bíblia diz que em poucos dias ele pegou tudo que ele tinha e para uma terra distante. E lá ele gastou toda a sua riqueza. 3 observações que podemos aprender. Primeiro, ele ganhou uma bênção fora do tempo, mas recebeu. De tanto insistir, a bênção veio. Ok? Só que ele esqueceu de um detalhe, que a bênção só é bênção quando o abençoador vai junto. Deus nos abençoa para que nós possamos andar com Ele, ter Ele como referência. E o que Ele faz? Ele se distancia do Pai. E uma vez que Ele se distancia do Pai, Ele vai morrer espiritual. A vida espiritual dele está indo para baixo. E por não simplesmente só a bênção, mas ele ainda vai pecar, vai conviver com o pecado. Para ele o pecado vai ser uma rotina. Assim como era uma rotina na fazenda, dia de trabalho, que ele era abençoado, agora o pecado se tornou uma rotina na vida dele. É doloroso. Quando pecamos e achamos que está normal. Quando pecamos, achando que não vai ter consequência. Quando pecamos, achando que o irmão está vendo, mas Deus está vendo. E a consequência vem. Cedo ou tarde, a consequência vem. Então no verso 13, ele fica distante do pai, distante da casa, desprotegido. E quantas pessoas têm neste mundo desprotegido? Porque recebeu a bênção, mas esqueceu que o dono da bênção é o que protege a bênção. Eu te abro um parênteses aqui, meus irmãos, para nós que oramos atrás de uma bênção. Tem pessoas que conhecem, anoitecem, orando ao Senhor para receber uma bênção. É errado? Não é errado. É pecado? Não é pecado. O problema é que quer atropelar o tempo. O problema é que quer rapidamente aquilo que Deus quer lhe formar primeiro. Para você receber uma bênção grande, você tem que ter uma estrutura. Deus tem que formar sua estrutura, tanto física como espiritual. Porque senão você não vai ficar na igreja, por causa da bênção. E foi isso que aconteceu. Aquele jovem, por ser mais jovem, ele não tinha estrutura para aquela bênção. Ele achou que aquela bênção era suficiente para manter a vida dele por muitos e muitos e muitos anos. Ou quem sabe para o resto da vida. E ele estava errado. Então, se você está orando por um propósito maior, orando por uma bênção, não queira atropelar o tempo de Deus. Não queira forçar Deus. Primeiro você tem que ter estrutura. Primeiro você tem que ter firmeza. Primeiro você tem que criar raiz no Senhor. Como é que tu vai receber uma bênção despreparado? É a mesma coisa de você for para um trabalho que você não é preparado para aquele trabalho. Você vai se frustrar. E muitas vezes, de tanto insistir, de não querer ser forjado pelas mãos do Senhor, entenda uma coisa, muitas vezes você não tem paciência de ser forjado pelas mãos do Senhor, pela paciência do Senhor, pelo tempo do Senhor. O que é que o Senhor faz? Ele permite a bênção. Para quê? Para que a bênção lhe forme. Para que a bênção, em vez de ser bênção, passa a ser deserto, passa a ser prova. Porque quando você recebe uma bênção que você não tem estrutura, a primeira coisa é fazer que esse jovem fez. É fugir do abençoador. E quando a bênção, ela não faz parte do abençoador, ela não se torna mais bênção. Mas sim prova, mas sim deserto. Porque quem sustenta a bênção é o autor da bênção. Aleluia! Quem sustenta a bênção é aquele que te deu a bênção.
Mas como tu vai desfrutar da bênção se tu não quer mais o autor da bênção? Verdade, meu Deus. Aleluia. Não tem como. E a Bíblia diz que ele gastou toda a sua fortuna. E para piorar, onde ele estava, houve uma grande fome. Ele já não tinha mais recursos. Ele já não tinha mais riqueza. Ele já não tinha mais o prover do Pai. As coisas foram ficando de mal a pior. Então eu louvo a Deus nessa noite que tem pessoas que permanecem na casa do Pai. Como foi dito por Nico, como foi dito por irmão, como foi dito por Jair, tem pessoas que têm prazer de entrar na casa do Pai. Porque aqui é o melhor lugar que você está. É aqui que você recebe o pão, o alimento. É aqui que você recebe estrutura para aguentar e suportar as bênçãos. É aqui que você consegue ter estrutura para aguentar os tempos difíceis. Porque é o Pai que te sustenta. Então a consequência veio. Versículo 14 ao 16, a Bíblia diz que agora ele vai sofrer as consequências das perdas. E uma das primeiras perdas é espiritual. Nós, quando viemos do mundo para cá, nós viemos em carro. Nós viemos só o pó. Tem muitos que chegam arrastados. Talvez por enfermidade. Talvez por decepção. Talvez por não ter um trabalho. Está passando por necessidade. Ou muitas vezes porque reconheceu que precisa do Pai. E esse jovem fez ao contrário. Ele tinha tudo isso, mas achou que só a bênção só era suficiente. E aprendemos que não. Para ter a bênção, primeiro tem que ter o abençoador. Então ele tem a perda espiritual. Se não bastasse a perda espiritual, agora vem a perda financeira. É difícil, né? Você já não tem mais um pai que te acolhe, já não tem mais o pai que cuida de você, não tem mais o pai que provê por você. E os recursos que você tem, você vê caindo, descendo pelo ralo. E o que fazer? Aí agora vem a terceira perda, a perda moral. Observe, quando você tem uma posição, quando você tem dinheiro, ou quando você tem algo, todo mundo olha para você e fala, nossa, tem moral, tem caráter e tal. Mas quando você perde tudo, a primeira coisa que faz é você ficar planteado, sozinho, não tem mais valor, não tem mais dignidade. A perda moral também foi embora. E agora? Restou o que agora? A sociedade. Mas a perda social, o convívio social, ele também perdeu. Olha para vocês verem a importância de orar pela bênção. Olha bem a importância. Almejou tanto aquela bênção. Para ele aquela bênção era tudo, que ele achou que o pai estava até morto. Ele preferiu o pai morto para receber aquela bênção. E olha a situação dele agora. Olha a situação daquele jovem. Não tinha mais nem convívio social. A sociedade não quis nem mais saber dele. Se um dia ele tinha nome, hoje ele não tem. Se um dia ele tinha dinheiro, não tem mais. Se ele tinha uma vida com Deus, acabou. Não tem mais. Só restou o físico. E é doloroso, viu? Quando você se sente só o físico. Quando você se sente rejeitado. Quando você se sente que as portas estão fechadas e não tem como abrir. É desespero. Olha o que o inimigo é capaz de fazer com o ser humano. E tem pessoas nessa mesma situação aí, irmãos. Tem pessoas que estão procurando portas e não estão achando. Pessoas que outra hora era crente, era usado por Deus, mas esqueceu do abençoador e se agarrou nas bênçãos. E isso é um perigo.
Esse jovem agora, o único recurso dele, se misturar com as lamas, que pouco se caminham, só restou a lama e as bolocas dos porcos. É triste. Que situação o ser humano chega por falta de obediência ao Senhor. Então ele vai para um campo alimentar os porcos, sem expectativa nenhuma. A vida para ele já não fazia mais sentido. Ele já não tinha mais pai, já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais nada. Só restou o trapo, o físico. Para não morrer de fome, eu aceito. E a Bíblia diz que quando ele está lá alimentando os porcos, ele sente vontade até de comer aquela comida. Mas no verso 17, glória a Jesus, a Bíblia diz que ele cai em si. Olha para vocês verem o tanto que ele estava morto espiritual. Ele poderia ter caído em si quando acabou o dinheiro, ou quando as pessoas pararam de dar crédito a ele, mas não, o inimigo chegou a ele, tampou ele. Ele teve que ir para o fundo do poço. E muitas pessoas precisam chegar no fundo do poço para entender que a bênção de ser um abençoador não existe. É provação, é vale, é deserto. Mas ele foi. Então a Bíblia diz que ele agora abre os olhos, ele cai em si, e agora ele começa a fazer uma análise da vida dele, do passado e do presente. No passado eu tinha pão, no passado eu tinha uma cama muito boa para dormir, no passado eu comia o que eu queria, tinha empregados ao meu dispor, tinha o cuidado de meu pai, tinha o amor de meu pai, tinha um carinho do meu pai. Agora eu percebo que tudo que meu pai fazia é porque me amava. Aleluia. E eu não valorizei. Eu não valorizei mais a bênção. E agora o que fazer? Então no versículo 18, ele começa a montar estratégia de como ia chegar na casa do pai. Primeiro passo de quem está no fundo do poço é reconhecer que precisa de Deus, é reconhecer que precisa voltar para a casa do pai, é reconhecer que sem um pai não existe vida, sem um pai não existe bênção, sem um pai não existe cuidado. Então ele começa a montar uma estratégia. Mas eu estou com vergonha, eu vou receber na cara, eu vou ser desprezado, eu vou tomar na minha cara porque eu tive tudo e hoje eu não tenho nada. A decepção e a vergonha dele é essa. Onde muitos estão aí fora, tem até vontade de voltar para a casa do pai, mas tem medo de ser apontado, tem medo de ser apontado pelo irmão, pela irmã. E estava na sarjeta aí, ó, tinha que ir como é que está. Olha como é que está ele agora. Cadê ele? Não era bom? Então o filho, ele tinha esse medo, ele tinha essa preocupação com o pai. E ele tinha medo do pai não receber mais ele, mas se jogar na cara, porque ele desejou um dia o pai morto. Então ele fala, mas eu vou lá, e eu vou declarar para ele que eu não quero mais agora nem ser como filho mais, eu quero ser um trabalhador dele, eu quero ser um empregado dele, porque o empregado do meu pai se alimenta melhor que eu, os empregados do meu pai se vestem melhor que eu, dormem melhor que eu, os empregados do meu pai têm as bênçãos melhores do que as minhas, porque é cuidado pelo meu pai. E ele toma uma atitude e vai. E hoje tem muitas pessoas que querem tomar essa atitude de levantar. Primeiro passo é levantar. Segundo passo é pedir perdão e dizer, papai, eu quero voltar para o seu cuidado. Papai, eu quero voltar para casa. Eu estou distante de casa, eu quero sentir sua presença. Eu quero sentir seu abraço.
Quantas pessoas estão nessa gente aí, irmãos, precisando? E ele foi. Ele não mediu esforços. Eu vou passar pela vergonha, mas eu vou. Eu vou passar pelo constrangimento, mas eu vou. Pelo menos servo eu quero ser. O que eu não posso é ficar no fundo do poço. E ele foi. E a Bíblia diz que quando ele chegou e avistou o pai longe, ele se encheu de íntima compaixão. E correu naquele encontro. E deu um abraço no pescoço. Eu creio que ele ficou sem entender. Ele achou que a reação do pai era uma coisa e foi outra. Ele chega para o pai e diz: olha, me aceite, mas nem como seu filho, porque eu peguei contra o céu e cadê de ti? E o pai não deixa nem ele citar, o pai não deixa nem ele conversar a condição que ele queria voltar. Perceba que o pai não deixa. Verso 22, ele manda logo o servo pegar o vestido, as vestes, para trocar. Certamente estava sujo. É quando a gente está no mundo, a gente vive numa lamaçal sem saber, perde a estrutura, perde a moral, tudo isso é sujeira, perde a dignidade. Então o pai manda vesti-lo, manda colocar um anel no dedo, manda colocar sandálias nos pés. Esse versículo fala de reconciliação. Talvez você precise se reconciliar com Deus hoje, e Ele está te chamando. Esse versículo fala de reconciliação, fala de salvação. Versículo fala de limpeza, limpar o pecado, limpar a alma. Está pronto para quê? Para calçar o sapato do Evangelho, firmar os pés na presença do Senhor. Mas é preciso passar por esse processo. O filho achou que era totalmente ao contrário, mas o pai o ama de todo o coração. O pai quer por perto, o pai quer cuidar, ainda que ele não entendeu nada, mas o pai queria ele por perto. E quantas pessoas aí fora, que o pai está com os talentos aqui, está com a recompensa aqui esperando, está com o anel no dedo de restituição, de união, uma nova aliança. As pessoas demoram, as pessoas não querem sair do fundo do poço, mas ele foi. O primeiro passo foi dado. Ele chegou lá arrastado, só o carro, sujeito à humilhação. Mas eu vou, porque na casa do Pai, que é meu lugar, eu estava errado. A bênção me tirou dele, a bênção me afastou dele. Aquilo que eu achei que me iria me subir, que iria mudar a minha vida, que iria mudar o meu caráter, que eu ia ser alguém, a mesma bênção foi o motivo da minha derrota, foi o motivo que eu ia no fundo do poço. E Deus está falando com pessoas aqui. É noite de reconciliação, é noite de salvação, é noite de salvação chegar na sua vida, chegar na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha perdido e foi achado, e começamos a se alegrar. Aqui está falando já de uma festa. Aquilo que a princípio ele achava que ia ser vergonha para ele, aquilo que ele achava que ia ser constrangimento, transformou em festa. Mas por que festa? Porque a Bíblia fala que quando há cura aqui na terra, não tem festa. Quando há prodígios, não tem festa. Quando há milagres aqui lá no céu, não tem festa. Mas quando um se arrepende,
a festa do céu. É por isso que o pai festejou, porque estava fazendo, porque tinha voltado aquilo que estava morto espiritualmente, voltou à vida. Por quê? Porque o autor da vida, ele dá a vida. Aleluia! Nós temos que entender que a bênção só é bênção quando você coloca o autor da bênção acima da bênção. A bênção sem ele não é bênção, é deserto, é provação. Entenda, se a tua bênção não chegou, continue na casa do Pai. Continue orando, perseverando, tenha paciência, porque Ele está te formando. Ele está formando o seu caráter, está formando a sua estrutura física, a sua estrutura espiritual, para que quando você receber, não olhar assim, olha, falar assim, só a bênção me basta. Não, não, não. Eu quero a bênção sim, mas eu quero mais o autor da bênção, porque é Ele que vai me sustentar, é Ele que vai me guiar, é Ele que vai colocar meus pés no caminho que é reto aos olhos dele. Eu convido a todos a se colocar em pé em nome de Jesus. Já estou terminando. E eu queria nessa noite fazer uma pergunta para cada um de vocês, uma pergunta retórica, que você possa responder para você mesmo, só para você. Como está você hoje? Como você está na casa do Pai? Você está distante? Você está com dúvida que está no lugar certo? Ou você está pensando em afastar da casa do Pai, em sair da casa do Pai? Como está você nessa noite? Pois eu te digo, não saia da casa do Pai. Por mais que a dificuldade vem, por mais que o deserto vem, por mais que a calúnia vem, por mais que o levante vem, não saia da casa do Pai. Não saia. Fica firme, permaneça firme na casa do Pai, porque o Pai te vê, o Pai te conhece, o Pai te conhece por dentro e por fora, o Pai sabe qual é o melhor para ti, ainda que as pessoas possam te apontar, ainda que as pessoas possam dizer que você não pode, que você não vai conseguir, que não é para você, ainda que as pessoas dizem que você não vale nada, que você não vai chegar a lugar nenhum. O importante é o que o Pai pensa a respeito de você. O importante é o que o Pai quer fazer com você. O importante é o que o Pai quer te colocar. Permaneça na casa do Pai. Permaneça. E tu vai louvar. E nessa hora você tem a oportunidade de falar com Ele. Fale com Ele nessa noite. Fale com Ele. Talvez você esteja desanimado.